pessoal, tudo bem? Meu nome é David, eu estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, e essa é mais uma videoaula da disciplina de Infraestrutura de Transportes, que tem como conteúdo do dia de hoje a parte de dimensionamento estrutural de pavimentos intertravados, onde iremos resolver, com o apoio da planilha em Excel que eu enviei a vocês, o segundo exercício, certo? No dia de hoje, o nosso exercício vai tratar do dimensionamento de uma área, de um pátio de containers. E esse pátio de containers, então, ele deve ser dimensionado, ele encontra-se numa região portuária, né, de um terminal de containers, a gente geralmente chama de TECOM. Então, aqui em Rio Grande, a gente tem um terminal de containers bastante grande e amplo, o TECOM. Então, é a ampliação de uma determinada área lá para poder ampliar a capacidade de movimentação de containers nessa região portuária. Então, o enunciado do nosso problema, que também, ressalto, é fictício, é dimensionar um pavimento portuário de uma área do terminal de containers em blocos de concreto em pavimentos intertravados, né? Blocos de concreto intertravados, tendo-se um subleito de CBR igual a 10%. A administração do porto tem interesse de empregar o concreto compactado com rolo como material de base, porque a operadora do porto possui uma concreteira na cidade. Então, é uma facilidade e uma economia para a empresa. E vocês vão ver que isso vai ser necessário efetivamente, né? O período de projeto de operação dessa nova área do TECOM, aqui do terminal de containers, será de 10 anos, e o dimensionamento deverá considerar a capacidade nominal de movimentação de carga da estrutura portuária nessa região, que é constituída por essas movimentações diárias aqui de veículos ou equipamentos, certo? Um outro detalhe importante é que essa movimentação ela está colocada como unidirecional, certo? Então, nós temos aqui a solicitação inicial de caminhão que transporta container, essa aqui é a constituição de eixos dele, essa aqui é a movimentação diária, 150, empilhadeira de pequeno porte, 75 operações delas diária, com peso bruto de 16 toneladas. Temos uma empilhadeira de grande porte, Taylor 66, 5 movimentações diárias. Ela tem um peso bruto total de 96 toneladas força. E um transportador de container ferrante, né? A gente chama de transtainer, 8 movimentações diárias, e ele tem uma capacidade de transporte de peso carga bruta de 102 toneladas forças. Então, é para essa condição que nós vamos dimensionar o nosso pavimento. Então, eu peço que vocês peguem a planilha de Excel, que eu já configurei, para que a gente possa ir acompanhando a solução desse exercício de dimensionamento estrutural. Então, agora nós passamos ao dimensionamento propriamente dito. Nós temos aqui, então, a planilha, e nessa planilha consta, então, que nós temos o enunciado, né, em que a gente tem previsto essas movimentações de cargas diárias. Observem que o caminhão do tipo transportador de containers é um caminhão equiparável a esse aqui da figura. Nessa figura aqui, o caminhão ele é constituído de um eixo simples, de roda simples, um eixo tandem duplo, tudo isso no cavalo mecânico, e no semi-reboque ele tem aqui um eixo tandem triplo, certo? Igualmente ao que a gente fez já no primeiro exercício,
nós vamos considerar o respeito à carga máxima legal e ainda, além do respeito, com que todos os veículos que trafegarem nessa área do TECOM, eles vão trafegar com a carga máxima legal, certo? Inclusive, há um erro aqui, um equívoco meu, que eu botei 50 toneladas forças do eixo simples de roda simples. Vou alterar aqui já para a gente botar 6 toneladas forças, né? Essa é a carga máxima legal do eixo simples de roda simples. Nós temos também a operação de uma empilhadeira de pequeno porte, 75 operações na prática nesse TECOM, com 16 toneladas forças. A gente também tem a empilhadeira, a empilhadeira Taylor. Observem a diferença em termos de magnitude, de dimensões desses dois equipamentos. O do pequeno porte, de 16 toneladas, a grande, de 96 toneladas. Então, são equipamentos de diferente monta. Por isso que nós vamos ver que sua classificação em termos de grupo de degradação do pavimento também serão diferentes. E, por fim, nós temos os Transtainers Ferrante, que é um equipamento semelhante a esse, não é esse que está na foto, mas ela consegue ilustrar bem para vocês. Observem que ele tem 4 rodados e ele, então, tem uma capacidade de transportar 102 toneladas em termos de peso bruto, certo? Então, é para essa condição que nós vamos ter que dimensionar o nosso pavimento. Sendo assim, pessoal, então o que eu preciso começar a preencher aqui são os dados. Primeiro, os dados de CBR do sobreleito, os dados geotécnicos, que para nós, para o dimensionamento, o que importa é a gente colocar aqui, então, os 10% conforme o enunciado já colocado. Geralmente, essas regiões portuárias são regiões em que o aterro vai avançando a costa, né, a parte, o mar, vai avançando o mar. Então, se estabelece lá alguns critérios de utilização de solos naquela região, e geralmente esses solos não têm uma capacidade baixa de suporte. Nós estamos trabalhando com 10%, que foi o dado, digamos assim, referenciado, observado a partir de uma prospecção na área de expansão do TECOM. O TECOM, de novo, terminal de containers. O período de projeto é 10 anos e a taxa de crescimento do tráfego ela é zero. Por que ela é zero? Porque ela, no enunciado, diz que deverá considerar a capacidade nominal. Essa movimentação desses equipamentos e veículos, tanto do primeiro quanto do segundo grupo, são movimentações que a gente não vai ter mais como ampliar, porque ela está no limite da capacidade de operação dessa área a ser ampliada do TECOM. Como isso está posto, então eu tenho a condição idêntica do nosso exercício primeiro da videoaula, em que a gente tem taxa de crescimento igual a zero. Correto? Bom, então agora eu preciso segregar o meu tráfego entre tráfego do primeiro grupo e do segundo grupo. Desses equipamentos e veículos que eu tenho aqui, o caminhão transportador de container e a empilhadeira de pequeno porte são equipamentos que constituem o primeiro grupo. Então, eu tenho que fazer a comparação do seu potencial agressivo, ou pavimento intertravado, relacionado ao nosso eixo padrão, que é o eixo simples de rodas duplas, de 8,2 toneladas, ou 80 kN, com pressão da inflação dos pneus de 0,55, certo? Então, eu tenho aqui, então, no primeiro grupo, o caminhão transportador de container, 150 movimentações diárias, é o que eu tenho dele, né? E tenho ainda também uma empilhadeira de pequeno porte, né? E eu tenho 75 operações dessa empilhadeira de pequeno porte, tá? Essas são as solicitações diárias dos veículos e equipamentos que constituem o primeiro grupo. Em relação aos veículos ou equipamentos do segundo grupo, eu tenho a empilhadeira Taylor 66, de 96 toneladas forças, 5 operações diárias para ela, que está aqui, e 8 operações do Transtainer
ferrante com 102 toneladas forças, né? São esse e esse equipamento, são os dois equipamentos de grande monta e que têm dimensões bastante elevadas e, sobretudo, cargas que impõem ao pavimento uma condição de tensões bem maiores, né? Essa condição de tensão é bem maior do que a condição gerada pelos equipamentos de pequeno porte. Então, esses veículos do segundo grupo, a gente vai ter que aferir o potencial destrutivo, não relativo ao eixo padrão, mas relativo a uma empilhadeira que foi tomada como referência básica, assim como o eixo padrão foi tomado como referência básica. E essa empilhadeira é uma Caterpillar 988B, conforme nós já vimos também nas aulas anteriores, tanto na videoaula prática de dimensionamento, quanto também na videoaula introdutória do conteúdo. Então, os fatores que serão assumidos vão ser, para o caso do VDM, que é o volume diário médio desses equipamentos do primeiro grupo, 225, que nada mais é do que a soma da quantidade total de caminhões que vão trafegar, mais as empilhadeiras. Nós chegamos a 225. E para os veículos do segundo grupo, o VDM vai ser igual a 13. E da onde que ele é constituído igual a 13? Porque é 5 Taylor e 8 Ferrante. Somando, então, o segundo grupo, montante total igual a 13. Os demais fatores, aqueles fatores que a gente usa para calcular o N, que são os fatores de sentido, de distribuição, frota e climático regional, são fatores que são idênticos aos dois grupos de veículos. Como a gente tem lá no enunciado que o tráfego foi tomado unidirecionalmente, o nosso fator de sentido é igual a 1. Preencho na planilha aí. O fator de distribuição, porque estamos tratando de um pátio de carga e descarga, né? Então, ele também é 1. Eu não tenho faixas segregadas para ir e para voltar. A operação se dá conforme a disposição dos contêineres. Claro que tem um regramento para permitir o fluxo desses equipamentos, mas a gente não tem como fazer essa distinção. O fator de frota, como eu estou pegando os VDMs, tanto do primeiro grupo quanto do segundo grupo, só de equipamentos que de fato trazem algum tipo de solicitação importante ao pavimento, o fator de frota vai ser 1, e o fator climático regional, como sempre foi adotado por nós, uma vez que a gente consegue caracterizar bem os materiais, também é igual a 1, correto? Bom, então agora o que nós vamos fazer é algo que a gente já viu na aula passada, na videoaula prática do primeiro exercício. Só que com uma magnitude maior em termos de carregamento, em número de operações, porque o nosso primeiro exemplo era de um condomínio. Esse nosso é de uma movimentação de uma área de um TECOM. Então vamos calcular o N do primeiro grupo, certo? Aqui nós temos a forma do cálculo do N, né? Quando o T, conforme já dito, tende a zero, a nossa equação, como nós não temos crescimento do tráfego, ela tende a ser esse valor colocado nessa expressão, em que toda essa parte aqui da equação tende a P, certo? Então, nós temos, dessa forma, todos os parâmetros já informados anteriormente, período de projeto, os fatores de frota, sentido, distribuição e climático regional. O que vai nos faltar ainda, e é isso que nós vamos fazer agora, é o cálculo do fator de veículo. Para que eu consiga calcular o fator de veículo do primeiro grupo, eu tenho que estabelecer alguns critérios em termos de composições de eixos e cargas nesses eixos. Bom, então, esse veículo especificamente que vocês estão vendo aqui ao lado, que é o transportador, um caminhão transportador de container, ele tem um eixo simples de rodas simples, ele tem 0 eixos simples de rodas duplas, um eixo tandem duplo e um eixo tandem triplo, certo? Se eu for considerar, então, os seus carregamentos, eu vou botar aqui 6 toneladas, né, na carga máxima legal do eixo simples de rodas simples. Eu não tenho eixo simples de rodas duplas,
17 toneladas para o eixo tandem duplo, e vou ter também para o eixo tandem triplo a sua carga máxima legal, que é de 25 toneladas, certo? Assim a gente estabelece, então, o nosso carregamento. Para o caminhão. Agora tem uma empilhadeira de pequeno porte também solicitando, e conforme dados do problema, né, aqui, nós temos que essa empilhadeira opera com 16 toneladas. Então, está aqui a carga bruta dela. Tá? Então, aqui nós temos a empilhadeira de pequeno porte. Desta feita, então, nós temos a totalidade de 150 caminhões, que somando-se ao número de empilhadeiras, 75 diárias, nós vamos ter os 225 solicitações, que seria o nosso VDM, né, diariamente. E que, para fins de cálculo do nosso fator de veículo, né, do primeiro grupo, será tomado como referência depois aqui, ó, na nossa planilha, para a determinação do fator de veículo. Bom, agora vamos discretizar isso em termos de eixos, né? Nós temos, então, 150 operações desse caminhão, o que multiplicado pelo número de cada eixo vai me dar 150 eixos simples de rodas simples, né? Nenhum eixo simples de rodas duplas, 150 eixos tandem duplo e 150 eixos tandem duplo. Triplo, correto? Com suas respectivas cargas idênticas à carga máxima legal. Só que eu ainda tenho também a operação das empilhadeiras. E eu tenho 75 operações diárias dela com um carregamento de 16 toneladas. Dessa feita, nós temos que montar a nossa tradicional planilhazinha para cálculo do fator de veículo. Com um detalhe, o que apareceu de diferente do que a gente tinha comumente visto anteriormente, tanto para pavimentos asfálticos, quanto no primeiro exercício de pavimentos intertravados, é que nós temos uma operação de uma empilhadeira, mas que se comporta à semelhança de um eixo qualquer. Então, na prática, o que a gente vai fazer é acrescentar um número de linhas equiparáveis ao número de equipamentos de pequeno porte que tem seu potencial destrutivo associado à operação do eixo padrão. É isso que nós temos aqui, então. Então, eu tenho o eixo simples de rodas simples, rodas duplas, tandem duplo e tandem triplo, que são os possíveis eixos a serem considerados em termos de veículos de linha, caminhões ou ônibus. No nosso caso, a gente só tem um tipo específico de caminhão, e mais a empilhadeira de pequeno porte, 16 toneladas de peso bruto. Correto? Aqui estão suas respectivas quantidades, e eu tenho que calcular, e já deixei calculado, porque não é também nessa disciplina o objeto, calcular as frequências de ocorrência de cada eixo ou equipamento. Se vocês quiserem melhorar, aqui eu botei eixos, vocês podem botar eixos ou equipamentos. Por que isso? Porque eu tenho uma empilhadeira de pequeno porte. Bom, com base nisso, então, pessoal, eu tenho que 150 dividido por 225 vezes 100 dá 66,667. Fica uma dízima, né? Eu não tenho nenhum eixo simples de rodas duplas. Eu tenho 150 eixos tandem duplo de 17 toneladas, o mesmo valor, porque a gente tem as mesmas quantidades. Também para o eixo tandem triplo, 66,667. E agora eu tenho também a empilhadeira de pequeno porte. 75 dividido por 225 vai me dar, vezes 100, vai me dar os 33,33%. Correto? Resta-nos, portanto, apenas a introdução dos valores relativos aos fatores de equivalência de carga. Bom, ao eixo simples de rodas simples, pessoal, eu tenho ele aqui, né? Eixo simples de rodas simples. Eu tenho para 6 toneladas, ele vale 0,270.
O eixo simples de rodas duplas eu não tenho. O eixo tandem duplo, eu tenho ele em 5,6 para 17 toneladas, que é o valor que eu tenho que colocar aqui. E agora eu tenho o eixo tandem triplo, mas o eixo tandem triplo não está tabelado, certo? Não está tabelado aqui, conforme nós vimos nas aulas virtuais, nas videoaulas. Quando a gente tem que extrapolar esses valores tabelados ou usar o eixo tandem triplo, nós temos que ir pedir auxílio, então, para o corpo dos engenheiros americanos. E nós temos essa equação aqui, certo? Que vai ser aquela que nós vamos ter que empregar. E essa equação para o eixo tandem triplo, com carga maior do que 18 toneladas, que é o nosso caso, a gente tem 25,5 toneladas do eixo tandem triplo, nesse caso, a fórmula vai ser a seguinte. Igual 1,3229 e, porque é exponencial, né? Na menos 7. Se quiserem também, vocês podem botar aqui vezes 10 elevado a 7, também dá certo. Na menos 7, desculpa. Vezes o quê? T aqui é a carga em toneladas forças. Vezes 25,5 elevado no expoente 5, opa, ali ficou 2 circunflexo, né, para ser a potência, 5,5789. Essa ficou a nossa fórmula. Ficando, então, o fator de equivalência de carga igual a 9,3. Bom, ainda precisamos determinar o nosso último fator de equivalência de carga, que é relativo à empilhadeira. E nós temos tabelado também da empilhadeira o valor de empilhadeiras com 16 toneladas, que vai me dar 44. Basta olhar na tabelinha lá, vocês vão ter esse valor. Aqui nessa coluna eu já tenho os produtos dos PIs vezes o FEC, de tal sorte que o somatório total deu 2.477, na hora que eu divido por 100, divido por 100, conforme a formulazinha aqui do FEC, né? Divido por 100, eu vou ter 24,78, arredondando, né? Para 3 casas decimais, 24,780. Esse é o nosso fator de veículo do primeiro grupo. Bom, se eu já tenho qual é o fator de veículo do primeiro grupo, o cálculo do N agora basta fazer o produto de todos esses parâmetros, inclusive o VDM, que é os 225, né, 150 caminhões diários, mais as 75 operações da empilhadeira de pequeno porte. De tal sorte que o produto disso vai me gerar esse número, que foi calculado automaticamente na planilha, mas que basta ver, é simplesmente o produto desses fatores que eu havia mencionado para vocês. E deu 2,04 vezes 10 na 7. Então, deu 20.350.470 solicitações do eixo padrão, porque é assim que o N do primeiro grupo ele é considerado, sempre relativo ao eixo padrão, correto? Então, acho que ficou compreensível, até porque isso não era uma novidade para vocês, correto? Então, agora o que a gente precisa? Nós precisamos agora, nesse momento, é calcular o N dos veículos do segundo grupo. Da mesma forma, quando a gente trabalha com uma condição sem crescimento do tráfego, porque a gente está trabalhando com a capacidade nominal do TCOM, eu tenho essa equação aqui a ser utilizada para a determinação do N, agora do segundo grupo, certo?
Mas qual que é o VDM do segundo grupo, lembram? A gente tinha, em termos de dados de solicitações, 5 Taylor 66 e 8 Transtainers Ferrante. Então, aqui temos a soma desses dois equipamentos do segundo grupo. O período de projeto é o mesmo, todos os fatores anteriormente vistos são os mesmos, restando-nos apenas calcular o fator de veículo do segundo grupo. E a metodologia de cálculo é semelhante ao que a gente vem fazendo, inclusive, para os veículos do primeiro grupo. Quais são os tipos de equipamentos que eu tenho? Eu tenho uma empilhadeira Ferrante 66, né, que essa figura e essa figura não representam ela, né? A figura que representa esses dois equipamentos são essas duas figuras, que eu já vou botar lá, a gente não se perder, vocês vão me acompanhar e corrigindo a minha planilha automaticamente, correto? Ou eu passo essa planilha já corrigida para vocês, eu acho que é melhor, né? Certo? Mas são esses equipamentos, então, que a gente tem, a empilhadeira Taylor e o Transtainer Ferrante, equiparável a esse, né? Esse aqui não é bem o da marca Ferrante. E nós temos, então, quantidades diárias de solicitações delas, 5 da Taylor, 8 da Ferrante, de tal sorte que eu monto aquela minha planilhazinha para cálculo do fator de veículo do segundo grupo, da mesma forma com que eu montei quando eu fiz dos veículos do primeiro grupo. Só que aqui eu não tenho mais eixo, eu tenho os equipamentos, as cargas, as quantidades, as frequências vão ser relativas à totalidade de equipamentos que solicitam a via, certo? E os fatores de equivalência de carga. Então temos aqui na primeira linha a empilhadeira Taylor 66, são 5 quantidades. As frequências de ocorrência, como é que cheguei nesse 38,462? É 5 dividido por 13, essa divisão, toda ela multiplicada por 100. Cheguei a esse valor. E 61,53 é o resultado de 8 sobre 13 vezes 100, para ser em termos percentuais. Bom, então nos resta colocar aqui quais são os valores de fatores de equivalência de carga. Da empilhadeira Taylor, eu tenho que caçar isso lá na minha tabela. Isso já está tabelado no método, certo? Taylor 66, 96 toneladas forças. Eu tenho um fator de equivalência de carga em relação a Caterpillar 988B de 1,76. 1,76. Então, esse 1,76 é o que eu tenho que colocar aqui no primeiro fator de equivalência de carga. E para ferrante, eu tenho esse valor de 0,6. 0,6, está aqui o valor. 0,6. Da mesma forma, somando os produtos dos PIs e fatores de equivalência de carga, eu vou chegar a 104,615 dividido por 100, que a fórmula não muda do fator de veículo, só que agora é do segundo grupo, eu tenho 1,046. O que significa isso? Que, em média, esses equipamentos de grande porte que vão operar no meu porto, cada operação deles vai degradar o pavimento, ou irá degradar o pavimento, o equivalente operacionalmente a 1,046 operações da Caterpillar 988B. Não estamos mais comparando aqui com o nosso eixo padrão. Aqui nós temos o equipamento padrão, que é a Caterpillar 988B. Bom, da mesma forma que fizemos anteriormente, com o nosso fator de veículo, basta agora, então, para calcular o N do segundo grupo, multiplicarmos todos esses fatores, correto? E ao multiplicarmos todos esses fatores, nós vamos chegar a 4,96 vezes 10 na 4, ou 49.640. Esse é o nosso tráfego de veículos do segundo grupo, correto? Do primeiro grupo, o nosso N era da ordem de 10 na 7.
2,04 vezes 10 na 7, ou 20 milhões, um pouquinho. E aqui nós temos 49 mil e uns pouquinhos. Então, nós estamos com quase uma casa, nós estamos com 49 mil para 20 e poucos milhões, né? Então nós estamos com várias ordens de grandeza em termos de diferença de tráfego, mas isso não impacta muito, a gente não precisa se impressionar com isso, porque uma a gente está falando em operação do eixo padrão, outra a gente está falando em operações da Caterpillar 988B. E é justamente por isso que eu vou precisar transformar esse meu tráfego do eixo padrão, relativo ao eixo padrão, em tráfego relativo à Caterpillar 988B. Então, na prática, o que a gente faz é transformar o N do primeiro grupo em N do segundo grupo. É isso que a gente vai fazer agora nessa nova abinha da planilha que vocês têm aí. Correto? Para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiro saber qual é o CBR do subleito e depois qual é o tráfego dos veículos do primeiro grupo, qual é o tráfego do veículo do primeiro grupo que eu quero transformar em tráfego relativo do segundo grupo. Com base nisso, eu pego essa tabelinha que faz a conversão de tráfego misto. Essa tabela já está com vocês no material, nas notas de aula, correto? Se vocês quiserem ainda, vocês têm a última planilhazinha, que é a última abinha, que nós teremos todos os formulários e tabelas necessárias ao perfeito entendimento e utilização no dimensionamento estrutural desse pavimento, nesse caso específico, o pavimento intertravado do TECOM. Então, nós temos aqui uma condição de CBR igual a 10, eu vou ter que pegar essa coluna que eu achurei em vermelho, e nós temos um tráfego que varia que é de 20 milhões em alguma coisa. Então, ele varia entre 10 milhões e 40 milhões. Na prática, esse tráfego, se fosse de 10 milhões, nós teríamos com CBR igual a 10, o equiparável tão somente a 73 operações da Caterpillar 988B. Eu vou falar isso de novo para que fique bem compreendido por vocês. 10 milhões de solicitações do eixo padrão sobre um pavimento intertravado que tem um subleito, um CBR igual a 10, são equiparáveis a apenas 73 operações desse bichinho aqui, que é a Caterpillar 988B. Só para vocês terem uma ideia da diferença de magnitude de esforços que cada uma gera no pavimento. Então, nós temos que pegar aquela minha equaçãozinha, que eu já botei ali, a formulazinha que eu montei para vocês, e calcularmos, então, a interpolação entre esses dois parâmetros. Nós temos 20.350.470. Eu quero saber o que isso de eixo padrão e que são equiparáveis em termos de solicitações da Caterpillar 988B. Então, eu tenho 10 milhões de solicitações do eixo padrão, seria 73 solicitações. Isso para a condição de CBR igual a 10. Agora, com 40 milhões de solicitações, esse valor passaria a ser as 106 solicitações da Caterpillar 988B. Essa fórmula já me permite a interpolação linear direta. Eu cheguei a 84,3889 solicitações da Caterpillar 988B. Em termos práticos, representei aqui de uma maneira mais didática, sobre um subleito de CBR igual a 10%, eu tenho, então, 20 milhões de operações do eixo padrão equivalem operacionalmente à degradação provocada por 84 solicitações da Caterpillar 988B. E o meu objetivo, portanto, o que é?
é somar todos os tráfegos da Caterpillar 988B. Que tráfego é esse? É esse tráfego que nós tínhamos calculado anteriormente, para o segundo grupo, 49.640, mais o tráfego equiparável do eixo padrão, transformando em Caterpillar 988B, 84,39. Com base nisso, nós temos esse tráfego que eu mostro para vocês aqui. Certo? É isso aqui que a gente tem. Deixa eu só conferir se a equaçãozinha está certa. C5 aqui, mais multiplicando pelo G 47. G47, está aqui ele, tá perfeito, tudo certinho. Fizemos uma auditoria na fórmula, inclusive, sem problema nenhum. Bom, com base nisso, pessoal, a gente então tem condições de dimensionar estruturalmente o pavimento. E meu dimensionamento estrutural do pavimento vai contemplar um CBR de subleito de 10% e um tráfego total de veículos do segundo grupo, certo? Que é aquele que nós acabamos de calcular, 49.724. É esse aqui, certo? Bom, para a gente dimensionar, é muito parecido com o que a gente já fez lá na outra videoaula prática do condomínio, mas agora nós precisamos determinar a espessura de subbase mais base, referenciada a material granular, que vai ficar entre o subleito e o colchão de assentamento dos blocos, certo? Mas para a condição de tráfego do segundo grupo. Bom, então eu tenho CBR igual a 10%, aqui nessa coluna eu tenho a referência da Caterpillar 988B, do número de operações da Caterpillar 988B, nós vamos ter que interpolar novamente, porque nós temos um tráfego de 49.724 e está entre 40.000 e 80.000. Vai estar mais próximo, obviamente, dos 43. Então, nós temos que ter entre 43 e 47 centímetros de material granular de base mais subbase. Ou, em outras palavras, de material a ser colocado entre o subleito e o colchão de assentamento dos blocos. Então, nós vamos colocar os valores a serem interpolados aqui de novo, que automaticamente a gente vai calcular isso. 40.000 equivale a 43, está aqui o 43 centímetros de espessura de subbase mais base. Depois, 80.000 corresponderia a 47 centímetros de espessura de base mais subbase. Interpolando linearmente, a gente chegou a 43,98 centímetros. Essa é a espessura demandada de material a ser colocado, em termos de material granular, novamente, né, a ser colocado entre o meu subleito e o colchão de areia de assentamento. Certo? Então, vamos continuar aqui no nosso dimensionamento. Bom, no enunciado do problema, constava que ele queria botar CCR, né? Porque a empresa que administra o TECOM tem uma concreteira, e como a gente também está trabalhando com bastante espessuras de materiais, é interessante que a gente coloque um material mais rígido, inclusive, para atenuar os esforços gerados lá para baixo. Obviamente que esse dimensionamento ainda careceria de uma avaliação melhor do que eventualmente vai acontecer com essa base em CCR, certo? Porque ela pode romper por fadiga, conforme eu já mostrei para vocês lá nas primeiras videoaulas de pavimentos intertravados. Tá? Uma dissertação de mestrado do Abdul, que trabalhou com isso, ele era um engenheiro da ABCP. Bom, então, um outro importante fator é que
em usando o CCR, ele não vai ter um coeficiente estrutural unitário, né? Ele vai ter um coeficiente estrutural diferente de 1. E esse coeficiente diferente de 1 está preconizado já lá pelo método, que qualquer material cimentado usado como base ou subbase de pavimentos intertravados, ele vai ter um coeficiente estrutural de 1,65. E o material granular, tanto utilizado como base ou subbase, o coeficiente estrutural é igual a 1 entre eles. Bom, então nós vamos colocar a nossa brita graduada, né? Melhor falando, né? Brita graduada, eu tenho que colocar aqui nosso CCR. Já corrijam aí para mim. Precisamos colocar o nosso CCR aqui. E o CCR, ele vai ser colocado com uma condição de espessura que para CCR é entre 10 e 20, certo? Mas como a gente está trabalhando com uma condição de magnitude de esforços bastante acentuada, é importante que a gente coloque uma espessura substancial de CCR. Caso eu coloque muito pouco, pode ser que eu venha a perceber, nós não vamos fazer na aula de hoje, mas isso demandaria uma verificação adicional, nós poderíamos incorrer em uma degradação precoce por fadiga do CCR. No nosso caso, eu estou arbitrando colocar 20 centímetros aqui, certo? De CCR. Bom, ao colocar 20 centímetros de CCR, eu vou compor a minha subbase em brita graduada simples. E eu não vou botar macadame seco na subbase, porque como eu vou executar esse concreto compactado com rolo na superfície, eu quero evitar que a gente tenha grãos muito graúdos e eventualmente trabalhando em ponta com o meu CCR. Então eu vou colocar um material que é bom, que drena bem, ele é drenante, que é a brita graduada simples e fornece uma superfície para ser assentada o CCR mais uniforme do que o macadame seco. Então, eu vou ter que colocar o que vai me faltar para chegar naquela minha espessura de 43,98, mais referenciada a material granular. Bom, aqui o que eu fiz? Eu já fui pegando a espessura efetiva de material, multiplicando pelo seu coeficiente estrutural. Nosso coeficiente estrutural aqui era de 1,65 para o CCR, para a brita graduada simples é igual a 1, e ele já transformou a partir do produto da espessura efetiva vezes o coeficiente estrutural em termos de referência de material granular, que dá 33. Se eu tenho 33 para 43 de alguma coisa, provavelmente 11 centímetros já seriam suficientes para mim, certo? Porque eu teria 33 mais 11, daria 44 centímetros de espessura de material granular colocado no pavimento. E isso é maior do que o mínimo demandado. Só que 11 centímetros de brita graduada simples, se a gente pegar as especificações, ela é menor do que a espessura mínima a ser compactada, conforme preconizam algumas especificações, entre elas as especificações do DENIT, para execução de base em brita graduada simples. Então, como é 12 o meu limite, eu vou colocar 12. E eu vou ficar com uma pequena folga aqui de 1 centímetro, praticamente, do que eu efetivamente coloquei, e aquilo que eu precisava, que era 43,98. Dessa maneira, pessoal, eu acabo, então, dimensionando estruturalmente meu pavimento. E esse meu pavimento, então, estará dimensionado, bem dimensionado estruturalmente, em termos de degradação cisalhante no subleito, com 20 centímetros CCR e 12 centímetros de subbase em brita graduada simples. Reforço novamente, a gente só está preocupado com as tensões, os níveis de esforços no subleito, sobretudo os cisalhantes. A gente não está vendo nada em relação ao que pode eventualmente acontecer com esse CCR colocado aqui, certo? Mas é assim que o método nos mandava dimensionar. Obviamente, assim como aquela dissertação que eu mencionei, nós temos que fazer algumas verificações, mas para isso nós precisaríamos usar alguns sistemas de ferramentas de análise de esforços a partir de software, que é o que nós chamamos de mecânica de pavimentos.
Nós ainda não aprendemos isso, tem uma disciplina específica aqui no curso de Engenharia Civil, no Departamento de Transportes, que é tópicos avançados, e em que a gente consegue trabalhar um pouco mais esses quesitos atinentes à mecânica de pavimentos. Bom, mas voltando ao dimensionamento conforme PCA 1984, eu preciso ainda, então, determinar qual é a espessura do bloco, certo? A espessura do bloco não vai ser de 60 milímetros, porque é tráfego leve. Eu tenho um tráfego muito superior a 1,5 vezes 10 na 6, de tal sorte que não vou usar 80 milímetros, nem 10 centímetros, eu vou usar 120 milímetros em decorrência, efetivamente, da magnitude desses esforços e dessas ações que serão geradas ao longo do tempo sobre o pavimento, correto? Então agora nós temos capacidade de visualizar como é que vai ser a seção transversal típica. Nós temos aqui então 10 centímetros de subleito. Eu não preciso fazer camada de bloqueio, porque acima eu não vou ter macadame seco, como aconteceu no exemplo prático da videoaula anterior do condomínio, em que eu tinha a subbase em macadame seco. Aqui eu tenho a subbase em brita graduada simples, com 12 centímetros de espessura. Depois, 20 centímetros de CCR. Geralmente, pessoal, para evitar a perda exagerada de água do CCR, quando a gente executa o CCR, essa água, que não é muita, é uma farofa, né? O CCR é uma massa bem pouco trabalhável, ela tem slump quase zero. A gente, para evitar a perda de água para a brita graduada simples do CCR, a gente geralmente imprima com asfalto diluído a brita graduada simples. Ou coloca uma lona plástica que evita também a percolação da água. Sobre o CCR, eu vou fazer todo um tratamento de cura no CCR, né? Uma vez executado esse tratamento de cura, que por vezes também pode ser uma imprimação sobre o CCR, eu vou assentar a areia de assentamento, ou colchão de assentamento. E sobre ele, eu vou assentar, então, os meus blocos de 120 milímetros de espessura, nunca esquecendo dos elementos de contenção lateral. Né? Como a área do pátio ela é muito grande, muito ampla, eventualmente, a cada 10, 15 metros, eu vou ter que ter um elemento como esse, que não vai ser mais o passeio, obviamente, mas ele vai ter que ser rasado na mesma altura do bloco. Então, eu vou olhar, visualizar, às vezes, uma linha de uma pseudo-viga, né? Na verdade, não precisa ser uma viga, mas de um meio-fio que foi cravado e enterrado, né? Engastado em 15 centímetros a contar a partir do topo da areia de assentamento. Bom, eu ainda preciso fazer as demais especificações, né, desse meu produto. O que eu tenho aqui é que eu utilizei, então, o bloco de 120 milímetros, né? A resistência desse bloco é diferente do nosso exemplo anterior, ela é de 50 megapascal no mínimo, porque esses equipamentos, e pelo vulto das suas cargas, eles geram um processo abrasivo bastante intenso nos blocos, de tal sorte que esses blocos, então, precisam apresentar maior resistência a esse tipo específico de degradação por desgaste, que a gente regula, geralmente, em se trabalhando com blocos, com a resistência à compressão dos mesmos. O formato do bloco continua especificando o retangular angular, por ofertar maior área lateral, maior atrito, melhor trabalho de intertravamento e maior desempenho. Pela mesma razão, eu vou especificar tipo de assentamento em espinha de peixe, a 45 graus, conforme a ilustração que eu mostro para vocês aqui. E as juntas, né, uma vez que aqui, depois de assentados os blocos, eu vou precisar colocar igualmente a areia de rejuntamento,
essa junta terá que ser de 3 milímetros, reforçando que alguns blocos já apresentam essas reentrâncias, de maneira que vai ficar mais fácil o processo de assentamento dos blocos. E a espessura do colchão ou da areia de assentamento vai ser de 40 milímetros, mais ou menos 10 milímetros, conforme manda também a especificação lá da PCA 84. Então, pessoal, essa foi a videoaula em que nós trabalhamos com o dimensionamento de uma área, de um TCOM, de um terminal de containers, em que nós tínhamos o tráfego de veículos do primeiro grupo e de veículos do segundo grupo. Sinteticamente, o que a gente fez foi calcular o N do primeiro grupo, o N do segundo grupo, e transformar aquele N do primeiro grupo em N do segundo grupo. E a partir daí, nas tabelas da PCA 84, para pavimentos intertravados, nós conseguimos determinar a espessura de material de base e subbase, referenciada a material granular, que seria necessária a proteção contra a ruptura do subleito por cisalhamento, correto? Então, de novo, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham compreendido essa aula e já me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas e espero contar com a presença de vocês nas próximas videoaulas, tá bom? Um grande abraço e mantenham-se saudáveis.